Olá, queridos, como vocês estão? Espero que todos estejam otimamente bem. É uma alegria enorme ter você aqui comigo no nosso Café com Terapia. O meu nome é Mônica Café, mas você pode me chamar de Café. Então, entra, relaxa os ombros, sinta-se à vontade, pega um cafezinho, claríssimo, que eu tô com o meu aqui. E vamos para mais uma reflexão. O que que você trouxe para a nossa reflexão hoje, né? Hoje nós vamos falar sobre um assunto profundo, sensível e que toca todos nós, né? Que são as feridas emocionais. É bom demais. São essas dores, né, queridos, invisíveis, que a gente carrega há tanto tempo, né? Que às vezes a gente nem percebe mais o tamanho e o peso dessas feridas, né? Mas elas continuam ali, influenciando, né? Influenciando os nossos pensamentos, influenciando os nossos comportamentos e também os nossos relacionamentos, né? Então nós vamos abordar um pouquinho isso aí. Principalmente, influencia também a forma como nós nos vemos, né? E vemos o mundo também ao nosso redor. Mas calma aí, que aqui é um espaço de quê? Aqui é um espaço de acolhimento, é um espaço de consciência, é um espaço de cura. E o objetivo dessa live é te ajudar a reconhecer essas feridas e entender de onde que elas vêm, como elas atuam, né, no seu dia a dia e principalmente o mais importante de tudo é mostrar os caminhos amorosos, né, e profundos para que iniciemos essa cura. Então respira fundo comigo e vamos juntos, né, nessa jornada de reconexão com a nossa própria essência, né? E se você sentir que esse conteúdo pode tocar, né, alguém que você ama, então já compartilha de uma vez essa live, tá? Curte, já compartilha, faz um comentário, o que você acha, como é que vai se dar isso daqui para frente, vamos espalhar essa energia de cura, né? Essas feridas, queridos, emocionais, elas são marcas profundas, né? São marcas que não cicatrizaram completamente durante a nossa vida, né? Então, na sua grande maioria dessas feridas, elas são criadas durante a infância. Algumas na gestação, um pouco antes, né? E outras até em outras vidas, se você acreditar nisso, né? E que acabaram marcando a gente profundamente, independente de terem peso ou não, marcaram. E muitas vezes a gente não lembra dessas situações com clareza, né? Mas o nosso corpo, a nossa alma e a nossa energia registra tudo isso, né? Então, essas feridas acabam nos acompanhando muitas vezes e acabam filtrando, moldando as situações ao nosso redor, como a gente interpreta as atitudes dos outros, as nossas próprias atitudes, como a gente interpreta o mundo, determina como a gente age nos relacionamentos, determina como a gente trata a si mesmo, o nosso corpo, né? Isso não é frescura, isso não é fraqueza, né? São partes que não foram resolvidas do nosso próprio ser, que pedem luz, que pedem atenção, que pedem amor, né? E na infância, queridos, é quando nós sentimos que não fomos vistos o suficiente, não fomos ouvidos, não fomos amados o suficiente, aquilo tanto que a gente precisava ser amado, ou então se a gente foi criticado ou rejeitado, ou comparado, irmãos, né, normalmente se comparam, abandonados, feridos. Então, na infância tem muita, a maior parte é na infância, né? A grande maioria. E quando as crianças são ignoradas, essas feridas, né, elas vêm com forma de medo irracional que você não entende, ansiedade, padrão repetitivo de sofrimento, doença psicossomática, né, baixa autoestima, quando a pessoa sente uma desconexão assim, espiritual, não se conecta com nada, né, não acredita em nada, né, tem medo de coisas absurdas, né. Essas feridas, elas moldam a nossa forma de amar, de trabalhar, de viver, né? E elas geram algumas máscaras emocionais, né? Por que nós geramos isso, né? Para nos proteger, né? São comportamentos que nós usamos para criar
justamente essa máscara, proteção, né, mas que também acabam afastando a gente de quem nós somos de verdade, né. Existem 5 feridas emocionais, né, a ferida da rejeição, do abandono, da humilhação, da traição ou então do medo de confiar, e a ferida da injustiça. Então nós vamos começar a falar um pouquinho da primeira, que é a ferida da rejeição. A ferida da rejeição, ela nasce muito cedo, né? Algumas vezes nem só na infância, às vezes durante a própria gestação, né? Então é aquela sensação de não ser desejado, de não ter lugar. Normalmente quem carrega essa ferida tem medo de existir mesmo, de ser feliz, de ocupar um espaço. Essa pessoa se isola, ela foge. Existe uma autoanulação dela mesma, né? Quando a criança sente que a sua presença, a essência dela não são bem-vindas naquele local, nada dela se encaixa, né? Pode gerar até uma autossabotagem, a pessoa perfeccionista, que tem medo de se expor, de mostrar quem realmente é, né? E a máscara da rejeição é a máscara do fujão, né? Energeticamente, os chakras que estão bloqueados, né, que ficam enfraquecidos, são os 2 extremos, né? São o chakra básico e o chakra coronário. A segunda ferida é a ferida do abandono, né? Que é aquela dor da ausência, né? Pode ser uma ausência emocional ou uma ausência física, né? Que se manifesta nas relações que são de dependentes, né? Ou seja, dificuldade de ficar sozinho, a pessoa tem medo de viver num vazio interno, sabe? De se encontrar consigo mesmo, sempre tem uma carência profunda, uma dificuldade de lidar com a solidão, sabe? Tendência à dependência afetiva sempre, aquela pessoa que só vai numa festa se alguém for com ela, só vai num baile, só vai no cinema se tiver companhia, né? E essa máscara é a máscara do dependente, né? Essa máscara afeta principalmente o chakra cardíaco, né? E também o umbilical. A terceira ferida é a ferida da humilhação, né? Aqui a pessoa, ela se sente muito envergonhada, né? Ela se sente envergonhada das necessidades, dos desejos, do próprio corpo. Surge normalmente quando a criança ela é criticada, ridicularizada na frente dos outros, pode gerar alguns sentimentos de inadequação, sabe? Aquela sensação que algumas pessoas têm, alguns adultos têm, sempre tá incomodando. Eu não vou te incomodar. Não, eu tenho vergonha de dizer o que eu sinto, de pensar, de ser, medo de se valorizar. Aquela pessoa que tem vergonha de cobrar aquilo que merece, né? A autossabotagem, as compulsões vêm daí, a vergonha de ser quem é, né? E essa máscara, queridos, é a máscara do masoquista, tá? Ela bloqueia o chakra sacral. Normalmente ele está totalmente bloqueado. A quarta ferida é a ferida da traição, né? Que é aquela ou a dificuldade de confiar que surge quando o quê? Quando alguém que a gente confiava nos decepciona, né? Quando a gente é criança e se sente enganado, quando os pais prometem uma coisa e não fazem, né? Não cumprem essas promessas, ou então dizem que só vão ali e levam no dentista, sabe? Aquelas coisinhas bobas de criança. E na vida adulta pode aparecer como uma dificuldade de confiar, aquela pessoa controladora, ciumenta, que tem medo de se entregar por completo, né? E a máscara é a máscara do controlador. Vai direto no plexo solar, queridos, que é a sede do nosso poder pessoal, né? A pessoa controladora, ela tem sede de poder pessoal e ela não tem nenhum, por isso ela é controladora. A quinta ferida e última ferida, e não menos importante, é a ferida da injustiça. Ela é marcada pela exigência, pela frieza, a sensação de nunca ser compreendido, as pessoas não flexibilizam, sabe, para entender. O adulto vira um adulto crítico, endurecido, é aquela criança que se sente tratada assim com frieza, com rigidez excessiva, como se fosse um adulto, entendeu? E cria esses adultos extremamente racionais, completamente críticos com os outros e consigo, exigentes, muito exigentes consigo mesmos, e que não demonstram, né, emoções. Essa máscara é a máscara do injustiçado, é a máscara do rígido, né? Afeta o chakra laríngeo da garganta e o plexo solar.
todas essas máscaras, todas essas feridas, elas moldam os nossos relacionamentos, as nossas escolhas e até o nosso próprio caminho espiritual, né? Na prática, você vê a mesma história acontecendo com você em diferentes momentos, diferentes situações, com diferentes pessoas, e aí a pessoa vem com aquela pergunta vitimista, né? Mais verdadeira, completamente verdadeira. Café, por que isso sempre acontece comigo, né? Por que as pessoas agem dessa ou daquela forma comigo? Por que eu atraio pessoas assim, né? Sempre mais do mesmo, né? Porque a ferida ainda está ativa, queridos. Essas feridas ainda estão ativas, são ciclos se repetindo. Mas existe um caminho, claro que existe sim um caminho de cura, né? E a primeira etapa da cura, queridos, é a consciência, né? Você não pode curar uma coisa de que você não vê, né? Aquilo que você não enxerga, você não cura. Então, reconhecer primeiro qual ou quais dessas feridas você carrega dentro de si é o primeiro passo, né? O primeiro passo é esse. Então, quando a gente reconhece a dor, ali já começa, né, o processo de transformação, de transmutação, né? Depois de reconhecer, você vai acolher, vem um acolhimento, né? Para de se julgar, para de se sentir inferior por sentir aquilo que você sente, sabe? Essas feridas não são defeitos, elas são partes de você que foram machucadas e que agora precisam de colo, né? Precisam de amor, precisam de luz. A cura emocional não é um passe de mágica, né? Ela é possível e tem muitos caminhos, mas precisa paciência, né? Principalmente quando você se abre para terapias que trabalham não só a mente, mas também a alma, o campo energético. Então, existem terapias integrativas, né, que você pode fazer para começar a curar isso. Tem as constelações familiares, eu tenho uma ótima consteladora, quem quiser eu indico. Tem o reiki que eu faço, Theta Healing eu faço, os outros todos eu trabalho. Leitura de aura, alinhamento de chakras, mesas de curas quânticas eu trabalho, EFT, né, que é maravilhoso. O EFT eu também trabalho, que é uma técnica de libertação emocional. As medicinas xamânicas, eu trabalho com ayahuasca, sananga, musicoterapia e agora djembe, que é a tamboterapia. A reconexão com o corpo, com o nosso corpo, queridos. O nosso corpo, ele guarda as memórias das emoções, né? Então, através do seu próprio toque consciente, a massagem, a respiração, a meditação somática, tudo isso a gente consegue liberar esses traumas que estão armazenados no nosso físico, né? Depois vem o perdão, a ressignificação, sabe? Perdoar não é esquecer, né? Perdoar é se libertar. Então você consegue fazer isso praticando Ho'oponopono, praticando mantras, mudras, visualizações criativas, rituais de soltura. Existem muitos rituais poderosos, sabe? A própria espiritualidade como caminho de cura, né? A fé, queridos, seja ela em Deus, numa deusa, nos guias, no universo, em que for, a fé é um bálsamo, sabe? Você pode tomar banhos de ervas, você pode fazer orações, né? Fazer essas conexões, trabalho de limpeza energética na sua aura, na sua casa, no seu campo, na sua família. Tudo isso ajuda a sua criança interior, tudo isso ajuda a alinhar o seu campo, né? E o mais importante de tudo é o amor próprio, né? Que é a medicina mais profunda que existe. Então, trabalhar bem esse amor próprio, né? Lembrando sempre que você não é as suas feridas, você é aquele ou aquela que escolhe olhar para essas feridas com amor, né? Você é aquela pessoa que decide: eu vou quebrar os padrões, eu vou quebrar os ciclos, eu vou curar as histórias, eu vou voltar para casa, para dentro de mim, né? A gente estão cantando aqui, ó, no meu poto eletrônico, para quem me conhece já sabe que eu vou falar.
sabe, minha conexão com a música, gente, que sempre vem assim, que é uma medicina sagrada também, tá? Então cantando aqui, ó, tô ouvindo bem aqui no meu ouvidinho uma música que é assim: ando devagar, porque já tive pressa, leve esse sorriso, porque já chorei demais. Essa música, gente, é pura sabedoria emocional, né? De quem já viveu a dor, de quem já correu atrás de tudo e agora entende que o caminho mais bonito, né, é o caminho da presença, da leveza, né? Tem uma parte que é: hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe? Eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Olha que lindo! Gente, é entrega, né? É a entrega, a humildade de quem já se perdeu, de quem já se encontrou, né? Que hoje prefere confiar mais no seu sentido que no seu saber, né? Todo dia, como é? Todo dia, todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora. Lembra o quê? Olha, poesia pura. Lembra a impermanência da vida, tudo passa, inclusive a dor, e isso também é cura. Cíclico, né? Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Gente, é um chamado, né? Esse é um chamado para que a gente se reconecte com o nosso poder, né? Com o nosso poder pessoal, porque sim, mesmo com todas as feridas, nós somos capazes de ser felizes. E se essa live tocou você, deixa seu like, compartilha com quem precisa e me conta nos comentários, queridos, qual dessas feridas você reconhece em você, ou quais dessas você reconhece em você. Lembre-se, amados, cada passo, por menor que ele pareça, é um movimento de cura, né? Gratidão por estarem aqui, por ouvirem, por sentirem, por se abrirem. Nós seguimos sempre juntos, cada um na sua jornada, mas conectados pela mesma luz, né, amados? Com consciência, com coragem e com muito amor. Se precisarem de mim, o meu contato tá aqui na descrição, bem como todos os meus trabalhos, todas as terapias com as quais eu trabalho. Eu agradeço a quem ficou até aqui. Gratidão pelo amor e pela confiança. Até a próxima reflexão, amados. Namastê.